Olá, amiguinhos e amiguinhas. Vamos para o nosso vídeo do Os Porquês. Nesse vídeo vamos responder a seguinte pergunta: por que quando o número vai para o outro lado do sinal de igual de uma equação, ele troca o sinal? Ou seja, quando eu tenho x mais 3 é igual a zero, esse 3, quando ele vai para o outro lado, parece que fica x igual a menos 3. Isso vamos explicar nesse vídeo. O que eu preciso saber para entender esse procedimento? Eu preciso saber primeiro o que é uma equação e posteriormente a existência do elemento oposto. Ou seja, existe um número oposto. Vamos começar primeiro pela equação. Uma equação é como se fosse uma balança. Então, uma balança aqui relacionada com pesos. Ou seja, imagina que eu tenho 5 kg de um lado e eu tenho um peso com 3 e um peso com 2 kg. Essa balança está equilibrada. De repente, se eu acrescentar mais 1 kg desse lado, essa balança ela vai tender a descer aqui. Para manter essa balança equilibrada, se eu somei um desse lado, eu sou obrigado a somar um desse lado, ou seja, 5 mais 1 é igual a 3 mais 2 mais 1. Esse está relacionado à ideia de equação, ou seja, mantendo os dois termos da igualdade com a mesma proporção. Também a existência do elemento oposto, ou seja, se eu tenho o número 5, quem que é o número oposto ao 5? É o número menos 5. Quem que é o oposto ao 2? É o menos 2. Menos 2. Quem que é o oposto ao menos 7? O oposto do menos 7 é o 7. Tá, aqui que tem o oposto. A soma de um número com seu oposto é sempre igual a zero. Logo, 5 mais o número menos 5 é zero. O número 2 mais o número menos 2 também é igual a zero. O número 7 mais o número 7 também é igual a zero. Ou seja, qualquer número com seu oposto somado sempre dá zero. Então vamos lá para o nosso problema. Porque quando o número passa para o outro lado de uma igualdade, ele troca o sinal. Vamos imaginar que eu tenho x mais 3 igual a zero. Como existe um oposto, eu poderia pensar quem que é o oposto do número 3. O oposto do número 3 é o número menos 3. Então, se eu tenho x mais 3, eu vou somar o oposto, ou seja, vou somar aqui menos 3. Se eu somei o menos 3, para uma equação, para manter essa equação equilibrada, eu sou obrigado também a subtrair um 3 do outro lado, ou seja, coloquei um menos 3 aqui, automaticamente sou obrigado a colocar um menos 3 aqui. Eu sei que um número somado com seu oposto é zero, ou seja, 3 menos 3 dá igual a zero. E 0 menos 3 também dá menos 3. Portanto, x é igual a menos 3. Esse número 3 aqui, na verdade, ele não vai para o outro lado trocando o sinal. O que ocorre é que eu tenho que somar o oposto do 3. E o oposto do 3 é o menos 3. Automaticamente ele aparece aqui desse lado da igualdade, parecendo que trocou o sinal. Então, com isso, respondemos a nossa questão, porque quando o número vai para o outro lado de um sinal de uma igualdade, de uma equação, ele troca o sinal. Até a próxima.